Gênesis capítulo 3 diz respeito à morte física. A serpente era o mais cauteloso de todos os animais selvagens que Jeová Deus havia feito. Assim, ela disse à mulher: foi isso mesmo que Deus disse, que vocês não devem comer de toda a árvore do jardim? Então a mulher disse à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas sobre o fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comam dele, não, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Então a serpente disse à mulher: vocês certamente não morrerão, segundo diz Gênesis 3, do 1 ao 4. Certo defensor da doutrina da imortalidade da alma afirmou que o relato de Gênesis capítulo 3 diz respeito ao que ele chamou de morte espiritual, no sentido de perda da relação com Deus e afastamento dele. Assim, segundo tal defensor, a passagem não faz referência à morte física e nada diz sobre a existência ou não de uma alma imortal que sobreviva após a morte física. Mas o que Gênesis capítulo 3 tem a dizer sobre isso? Vejamos brevemente 2 pontos. 1. Qual era o conceito que o primeiro casal humano tinha sobre a morte? Em primeiro lugar, é preciso salientar que, até a conversa entre Satanás, a serpente original, e Eva, nenhum humano havia experimentado a morte. Assim, quando Deus mencionou a Adão que a desobediência levaria à morte e, posteriormente, quando Satanás afirmou a Eva que tal desobediência não incidiria em morte, o que o casal humano poderia entender do que significaria a morte? O único conhecimento que tinham da morte era da observação da morte dos animais, os quais, segundo as Escrituras, foram destinados por natureza à morte, segundo a Bíblia Pastoral. Obviamente, Deus, como comunicador por excelência, deseja ser corretamente entendido, em harmonia com o conceito que ele mesmo estabeleceu em 1ª Carta aos Coríntios 14:9, que diz: se com a língua vocês não proferirem palavras que sejam fáceis de entender, como alguém saberá o que se fala? Vocês estarão, na verdade, falando ao vento. Se ele estivesse falando de outra morte que não fosse aquela que o casal humano conhecia, isso soaria ininteligível. Exigiria naturalmente explicação adicional, o que não ocorreu. Diante disso, Deus só poderia estar falando da morte biológica. Ponto 2. Qual seria a punição pelo pecado? Jeová proferiu a seguinte sentença pela desobediência. Segundo diz Gênesis 3:19. No suor do teu rosto comerá pão, até que você volte ao solo, pois dele foi tirado. Porque você é pó, e ao pó voltará. Se houvesse vida após a morte para o transgressor Adão, talvez um inferno de fogo eterno, não seria justo que Adão fosse informado sobre isso, a fim de poder avaliar antes de pecar as implicações ou consequências de seu pecado? Por que ele não foi informado disso? Simplesmente porque a penalidade que Adão sofreria por seu pecado seria a morte eterna, como cessação da vida que ele usufruía, e não uma vida após a morte em tormento eterno, ou uma sucessão de reencarnações para aperfeiçoamento, ou uma transmigração para outros corpos, ou ficar vagando sem rumo, ou etc. Se Adão tivesse uma alma ou espírito dentro do corpo, Deus não diria: você é pó, nem informaria que o homem simplesmente voltaria ao pó, algo de fácil compreensão para o primeiro casal ao ver a deterioração da vida animal. Sendo justo, Deus informaria as plenas consequências ao primeiro casal humano pela desobediência, como ele fez posteriormente, com riqueza de detalhes, ao avisar seu povo das consequências da desobediência, conforme diz Levítico, capítulo 26, Deuteronômio, capítulo 28 e 1 de Samuel 8, 10 ao 18. Assim, sem adentrarmos no contexto da Bíblia como um todo sobre o que a morte significa, podemos ver com clareza que Gênesis, capítulo 3, de fato diz respeito à morte como o fim da vida total, consciente.